Depois que a murcha bacteriana se manifesta no campo, o seu controle se torna muito difícil. Por isso, é importante integrar várias medidas preventivas e complementares para o seu controle. Dentre essas medidas, além da utilização de variedades resistentes, a enxertia tem se mostrado bastante eficaz, principalmente quando falamos do cultivo protegido. O Zoom Rural hoje está em Campinas. Viemos até o viveiro do Betinho e vamos mostrar para vocês um pouco dessa técnica que possibilitou o cultivo de tomate e outras espécies aqui na região. O viveiro tem acho que 11 anos que começou, né? Mas a gente fazia muda comum, né? Aí depois a gente viu a necessidade da enxertia e então a gente começou a investir nessa área. Aí tem aqui, isso vai fazer 6 anos, né? Enxertia vai fazer 6 anos. E vai aumentando, cada dia vai aumentando. A gente faz bastante já. E a tendência é ir aumentando mais. A gente roda o ano inteiro, né? Com as brásicas, né? Couve-flor e repolho, a nossa região planta o ano todo. Então a gente faz entrega o ano todo, tem sempre cliente plantando, né? Tomate a gente tem mais as janelas, né? Do plantio de tomate, porque o tomate na nossa região ainda não aceita se plantar no inverno, né? Frio demais, né? Aí, em relação a tomate, hoje, a gente faz muita muda, bastante muda, né? A gente faz a maioria das mudas da região, a gente deve fazer em torno de uns 80% das mudas da região em relação a tomates. Então, hoje a gente deve fazer uns 3 milhões de mudas aí, de tomate. Por ano? Por ano. Por ano. Enxertada. 3 milhões? Enxertada, muda enxertada. É muito muda. Não, muda em geral a gente faz 50 milhões de muda, né? A enxertia é pegar uma variedade embaixo, essa aqui é a raiz dela. Aqui a gente tem uma variedade que a gente quer algumas características. Normalmente a gente quer característica de produção e característica de resistência. E em cima a gente quer outra característica, que é produtividade e qualidade do fruto. Então, quando a gente junta as duas, a gente tem uma planta que é resistente e com alto potencial de enraizamento para poder suprir a necessidade nutricional da de cima. E em cima a gente tem uma variedade que é produtiva e dá um fruto da maneira que a gente quer comercializar. Essa planta de baixo é uma planta rústica. Se você plantar ela normal, ela não tem padrão de fruto, ela não aguenta chuva, o fruto racha, o fruto trinca, o fruto é azedo, o fruto é pequeno, na mesma penca é pequeno, o outro é graúdo, não tem padrão para comercializar. Mas só que ele aguenta a doença do solo, ele aguenta o fusário, ele aguenta a Houstônia, ele aguenta isso tudo. Falando em cultivo protegido, por que isso é importante? Se o cara ainda não tem esses problemas, o ideal é que ele use para evitar ter esses problemas, que uma vez instaurado fusário na área, uma vez instaurado Houstônia, que é a murchadeira na área, não tem o que fazer para recuperar. Você tem medidas paliativas, que melhoram o condicionamento do solo. Só que se você usa uma variedade que já é resistente, a tendência é que esses fungos, essas bactérias não colonizem o solo dessa maneira. Então você protege o solo do seu cultivo protegido. Processo de fabricação, produção de mudas no geral, né? De produção, tanto o enxerto quanto as mudas normais. A gente faz primeiro o semeio, a gente tem uma área dedicada a isso, né? Faz o semeio delas ali nos copinhos. Depois a gente coloca numa sala de germinação, que é um lugar mais quente, específico para ajudar a semente a nascer. Depois a gente traz para um dos módulos do viveiro e faz o manejo dela ali até ela ganhar a idade para transplantio. Se falando numa muda de repolho, esse período é de 35 dias, entre o semeio e a entrega para o produtor muda pronta, né? Para o produtor levar para a roça. Alface é uns 25 dias, sal são uns 30. Aí os enxertos, pimentão demora um pouco mais. Por quê? Pimentão a gente tem o processo da enxertia no meio, né? Quando é enxertado, e o tomate também. Então no pimentão a gente calcula uns 60 dias, né? Isso. Para entregar uma muda de pimentão enxertada pronta, né? Até a entrega da semente aqui no viveiro, a gente fazer o semeio e tudo mais em 60 dias. E em relação ao tomate, uns 45 dias que a gente pede de prazo para conseguir entregar essa muda para o produtor. Então esses são os prazos que a gente trabalha na produção de mudas em si, né? As mudas enxertadas, elas vêm, né, do barracão de semeio para cá, aí elas ficam aqui até a gente conseguir dar o tamanho que a gente precisa,
a estrutura de planta que a gente precisa para ela aguentar a enxertia. Aí a gente faz a enxertia num local separado, preparado para isso, que é o processo do corte. Esse daqui é o cavalo e esse daqui é o cavaleiro. A gente vem aqui, faz o corte, faz o encaixe do clipe aqui. Aí a gente vem na parte aérea, faz o corte da parte aérea e depois faz o encaixezinho dele aqui. O clipe, ele é de silicone, ele é bem molinho, conforme a planta vai crescendo, ela expulsa ele. 15 dias, aí mais ou menos, né? Porque pode ter alguma variação de clima e a média é 15 dias. Depois desse corte, ela está apta a plantio. Aí aqui a gente coloca sempre a identificação, né, do porta-enxerto que a gente usou, a variedade que a gente usou em cima e essa marca aqui que é muito importante, que significa que é qualidade. Depois disso a gente faz coloca ela num ambiente para ela poder ter o processo da cicatrização, né? Aí a gente fornece as condições necessárias para ela ter a cicatrização, a gente não usa nenhum tipo de produto ou aditivo para facilitar a cicatrização, ela é feita de forma natural pela própria planta, a própria planta que faz isso. A gente só fornece realmente as condições adequadas para ela. Aí, posteriormente, da muda já cicatrizada, já quase pronta, a gente traz ela de volta para esse módulo aqui do viveiro, que é onde ela vai ganhar rusticidade para conseguir aguentar as condições do clima, né? Quando a gente vai observar uma muda de porta-enxerto, a gente tem que observar a qualidade dela. E o que a gente verifica para ver que uma muda está bem feita, está bem enraizada, está bem cicatrizada, não vai te dar problema, né? Primeira coisa que a gente tem que olhar é o sistema radicular, tá vendo? Essas raízes brancas. Sim. Significa que é uma muda que está com bom pegamento de raiz. Então, quando ela vai para o solo, ela vai soltar essas raizinhas aqui, certo? E dessa maneira ela vai ter um bom pegamento lá na cova da pessoa, na leira, né, no que ela fizer. O segundo ponto que a gente tem que observar numa muda de enxerto é isso daqui, ó, a cicatrização. O corte, ele não pode ter calo aqui, tá vendo? Ele tem que estar um encaixado no outro de forma perfeita, por quê? Se tiver calo, o nutriente de baixo, em vez de passar para cima, ele agarra aqui e esse calo tende a crescer. E olha só como o corte é transversal, tá vendo? Isso aqui é para manter uma maior superfície de contato entre os tecidos da planta. Aí, como ela tem uma maior superfície de contato, ela consegue passar melhor os nutrientes e fazer melhor a cicatrização. Outro ponto muito importante, não pode ter raiz ao longo desse caule aqui. Porque a gente vê quando tem um problema de pegamento, a planta tenta sobreviver, ela começa a emitir raiz nesse ponto aqui, ó. Ela vai emitir alguns nódulozinhos de raiz. Elas não vão se desenvolver, porque não vai encontrar água, né? Mas ela começa a dar uns pontinhos de raiz. E isso daqui é um sinal de que o enxerto não teve uma cicatrização ideal, não teve uma boa cicatrização. Então o produtor pode estar levando uma muda com falta de qualidade para a roça dele, o que vai dar problema, né? Então, e a outra parte, né, muito importante, é a sanidade da folha, né? A sanidade da folha tem que estar perfeita, ela tem que estar sem bactéria, sem aquelas pintinhas de sapo, né, que é fungo, sem esse tipo de coisa. Essa daqui, ela vai para campo lá para o final da semana, tá vendo? Ó, se você ver aqui, ó, você já pode fazer um teste de esforço aqui que o ponto de enxerto tá bem cicatrizado. Se ela tem problema de cicatrização, ela não faz isso aqui. Na hora que a gente pega dessa maneira aqui, o ponto pode descolar. Quando a gente fala em resolver problemas de roça, os amigos agrônomos aí falam melhor do que eu, a gente fala em manejo integrado. A gente tem que usar as várias tecnologias que a gente tem a nosso favor. Então, assim, só o enxerto resolve? Não. Mas é uma ferramenta, assim, excelente, que se o produtor usar ela com o manejo adequado do solo, né, uma rotação de cultura adequada, com um aproveitamento dos químicos, dos biológicos, de tudo que a gente tem de tecnologia, ele vai conseguir pagar a conta da produção, né? Porque a conta da produção hoje está muito cara, né? Então, assim, produzir hoje está muito caro para o produtor. Então, tudo que ele puder mitigar risco e eliminar risco, né, é vantagem, né?